Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa que mora dentro de todos nós, o desejo. E para guiar essa nossa conversa, vamos nos basear num estudo bíblico super profundo lá da Deus e Nós Igreja Online, com a pastora Sandra Ribeiro e o irmão Vinícius. A gente vai descobrir que, olha, nem todo desejo é igual. Vamos lá. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Bom, para começar, temos esse versículo de Gálatas, que é a base de tudo. E a chave para todo o nosso estudo está bem ali, na última palavra, desejos. Parece uma palavra simples, né? Mas ela guarda um segredo que pode de verdade transformar nossa jornada espiritual. Então, a palavra usada no grego original para desejos é epitêmia. E o que é fascinante sobre ela é que epitêmia por si só não é boa nem má. Pensa nela como uma palavra de duas faces. Ela pode ser um anseio intenso, divino, sabe? Mas também pode ser aquela cobiça que nos afasta de Deus. Entender essa dualidade, isso é o ponto de virada. Pois é, essa tal de epitimia pode nos levar por dois caminhos completamente opostos. Então agora, vamos explorar direitinho essas duas faces do desejo, a que vem do espírito e a que vem da carne, para a gente entender como elas funcionam dentro de nós. E aqui a gente vê essa diferença de um jeito, impactante. De um lado, em Lucas, o próprio Jesus usa a epitimia para falar do seu desejo profundo de estar em comunhão, um desejo santo que une. E do outro, em João, a mesmíssima raiz da palavra é usada para descrever o desejo de satisfazer uma natureza carnal, que a Bíblia liga sem rodeios ao inimigo. E olha, estamos só começando a desembrulhar esse tema. Se essa análise já está abrindo o entendimento, que tal considerar curtir o vídeo e se inscrever no canal? Assim, a gente continua essa jornada de descoberta juntos. Isso tudo nos leva a uma pergunta, que não quer calar. Se existe em nós essa inclinação para desejos que nos afastam de Deus, de onde exatamente veio essa natureza corrupta? Qual a origem disso? Agora a gente vai fundo, lá na raiz do problema. Porque a Bíblia não fala só dos sintomas, que são os maus desejos. O estudo nos mostra que ela aponta para uma origem espiritual muito, mas muito mais profunda. Em João capítulo 8, Jesus faz uma afirmação que deve ter sido um choque. Ele olha para quem estava ouvindo e diz que os desejos deles não vinham de Deus, mas de uma outra paternidade espiritual, a do inimigo. Ele conecta a vontade daquelas pessoas diretamente a essa origem sombria. E o estudo conecta esses pontos de um jeito incrível. Tudo começa lá em Gênesis, com a introdução de uma semente do mal. Jesus depois usa a parábola do trigo e do joio para ilustrar isso. O inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo bom de Deus. Isso estabelece a ideia de duas linhagens espirituais, com Caim sendo o primeiro grande exemplo de um joio, alguém que age segundo os desejos dessa natureza caída. Então, o ponto crucial do ensino é este. Existe uma corrupção espiritual que se enraizou tão fundo que se misturou com a nossa parte física, com a nossa biologia. É um problema tão profundo, tão intrínseco, que por conta própria a humanidade não tem como escapar. Olhando por esse lado, parece um beco sem saída. Mas é exatamente aí, na nossa total incapacidade, que a solução de Deus aparece. Vamos agora sair do problema e entrar na resposta divina. A resposta de Deus para uma semente corrompida é radical, é definitiva, uma semente nova. É por isso que ele diz que é preciso nascer de novo. A solução não é tentar consertar a natureza antiga, mas sim receber uma vida inteiramente nova. E como é que isso acontece na prática? Bom, primeiro, é preciso reconhecer essa velha natureza. Segundo, fazer escolha pela nova criação que Cristo oferece. E terceiro, receber a semente incorruptível, que é a palavra viva de Deus. E a grande diferença é que essa nova semente o inimigo jamais poderá corromper. Entender toda essa teologia é fundamental, mas, e no nosso dia a dia, como isso se aplica? Vamos ver a parte prática disso tudo? A conclusão é que a vida cristã se torna uma caminhada de fé, uma escolha diária. Viver nessa nova natureza não é automático, sabe? É um ato contínuo de escolher alimentar os desejos que vêm do Espírito em vez de ceder aos anseios da carne. É viver pela fé naquilo que Deus já plantou dentro de nós. E assim, a gente encerra essa análise com uma pergunta para reflexão. Todos os dias temos diante de nós desejos que vêm de duas sementes diferentes. A questão que fica então é, hoje, qual delas estamos escolhendo alimentar?